Em Westeros, onde o poder se mede em ouro e sangue, um nome ecoa acima de todos. Tywin Lannister, um homem que tem poucas palavras, mas tem ações implacáveis. Ele não era um rei, mas moldou reinos. Sua história não é de heroísmo, mas de estratégia fria. Uma lição escrita em fogo, aço e traição. E tudo começou com um aviso. As chuvas de Castamere. Nas sombras de um passado conturbado, nasceu Tywin Lannister, o primogênito de Tytos Lannister e Jaime da casa Marbrand. Desde a infância, Tywin testemunhou a degradação da reputação de sua família. Mesmo com apenas 10 anos, já sentiu o peso de um legado manchado pela fraqueza de um homem incapaz de impor respeito. Esse episódio desencadeou o conflito crescente entre Tywin e seu pai, cujo governo fraco encorajava vassalos a ridicularizarem os Lannister e ignorarem até mesmo dívidas. Para livrar o filho da atmosfera decadente de Rochedo Casterly e submetê-lo a uma formação rigorosa, Tywin e sua prima Joanna Lannister foram enviados juntos para Porto Real. Lá, Tywin serviu como copeiro para o rei Aegon V Targaryen, posição que, embora humilde, lhe abriu portas para forjar amizades estratégicas. Steffon Baratheon, futuro pai de Robert, e o príncipe Aerys Targaryen, cujo temperamento volátil já anunciava o rei louco que se tornaria. Enquanto isso, na corte, Tywin se aproximou de Joanna Lannister, sua prima, um laço que, no futuro, se transformou em casamento. Foi nesse ambiente repleto de desafios e provas de lealdade que Tywin aprendeu o verdadeiro significado do poder, mesmo enquanto servia como copeiro, observando de perto os jogos políticos que moldavam o destino de reinos inteiros. Antes que Tywin Lannister visse seu primeiro campo de batalha, Westeros foi abalada por uma catástrofe de fogo e sangue. No verão do ano 259 depois da conquista, enquanto o rei Aegon V Targaryen, o velho Egg, tentava ressuscitar os dragões nas marcas de Dorne, as chamas consumiram Solar Estival, o palácio de verão dos Targaryen. Aegon, obcecado por profecias e pergaminhos valerianos, reuniu piromantes, ovos de dragão e até mesmo seu amigo leal, Sir Duncan, o Alto, em um ritual desesperado. O fogo fugiu do controle. Chamas verde esmeralda alimentadas por fogo vivo engoliram o castelo. O rei, seu filho e Sir Duncan morreram abraçados pelas labaredas. Um fim digno de canções, mas sem dragões. Na mesma noite, entre as cinzas e lamentos, nasceu Rhaegar Targaryen, filho do príncipe Aerys e de Rhaela. Dizem que seu primeiro choro ecoou sob um céu ainda vermelho, como se o próprio destino sussurrasse: da destruição surge um novo começo. A tragédia deixou Westeros vulnerável. Um ano depois, em 260 depois da conquista, Meleys, o Monstruoso, cruzou o Mar Estreito com a Companhia Dourada. A quinta rebelião Blackfyre começou. Um conflito nascido da ambição desmedida do Bando dos Nove, grupo que buscava esculpir reinos em Essos e além. Liderados por Meleys Blackfyre, o último herdeiro dessa rebelião maldita. Eles cruzaram o Mar Estreito para desafiar o Trono de Ferro. Tywin Lannister, aos 17 anos, seguiu seu tio Sir Jason Lannister, comandante dos 11.000 homens enviados por seu pai, Tytos. Enquanto a casa Lannister era ridicularizada em casa, Tywin enfrentou a Companhia Dourada, mercenários lendários, nos degraus. Em Pedra Sangrenta, viu o tio cair sob uma chuva de golpes, a armadura dourada manchada de sangue. A morte de Jason não foi apenas uma perda, foi um despertar. Tywin aprendeu que poder se conquista com atos, não com palavras. Foi ali, entre o fedor da morte e o grito de espadas, que o príncipe Aerys Targaryen, futuro rei louco, o sagrou cavaleiro, não por cortesia, mas por reconhecer a frieza com que Tywin abatia inimigos. Quando Barristan Selmy matou Meleys, o Monstruoso, e encerrou a guerra, Tywin já carregava nas costas mais do que uma armadura. Trazia a determinação de nunca permitir que a fraqueza manchasse seu nome. De volta a Rochedo Casterly, encontrou um pai ainda mais frágil. Tytos Lannister continuava a ser zombado, permitindo que vassalos como os Rhaene e os Starbuck acumulassem dívidas e desrespeito. Para Tywin aquilo era um insulto. A guerra lhe ensinara que quem hesita perde tudo. E ele não hesitaria.
Enquanto Westeros se recuperava da última rebelião Blackfyre, que ficou conhecida como a Guerra dos Reis de 9 Moedas, Tywin Lannister voltou para o oeste à beira do colapso. Seu pai, Tytos, continuava a ser uma piada entre os lords. Um homem cuja bondade era sinônimo de fraqueza. Vassalos acumulavam dívidas não pagas e insultos, mas duas casas se destacavam com sua insolência, as casas Rhaene e Tarbeck. A ambição da casa Rhaene, tecida por gerações, atingiu o ápice quando Elyn Rhaene, uma mulher que sonhava em governar o rochedo Casterly através de casamentos fracassados com herdeiros Lannister. Agora, casada com Walderan Tarbeck, ela usava o ouro emprestado de Tytos para erguer muralhas e poder, enquanto seus irmãos Roger e Rhaenyra Rhaene agiam como reis não coroados. Quando Tywin exigiu o pagamento das dívidas, eles riram em resposta. Walderan Tarbeck cavalgou até o rochedo para intimidar Tytos, mas encontrou Tywin e foi acorrentado antes mesmo de desembainhar uma palavra. Elyn, em retaliação, sequestrou 3 Lannister, exigindo a libertação do marido. Tytos, trêmulo, cedeu. Tywin, porém, já decidira. A tolerância acabara. As casas Rhaene e Tarbeck romperam publicamente seus juramentos e Tywin agiu sem hesitar. Marchou com um exército de veteranos endurecidos pela guerra, primeiro para assolar Tarbeck. Walderan, confiante demais, enfrentou-o em campo aberto. Foi esmagado em minutos. Sua cabeça e a de seus filhos foram empaladas em lanças enquanto as máquinas de cerco de Tywin reduziam o castelo a escombros em um único dia. Elyn Tarbeck, presa nas torres, morreu sob toneladas de pedra. Seu riso de desafio silenciado para sempre. Em Castamere, os Rhaene acharam que estavam seguros. Roger Rhaene, ferido em batalha, refugiou-se com centenas de parentes e soldados nas minas subterrâneas da família, labirintos profundos escavados sob o castelo. Eles acreditavam que Tywin não ousaria persegui-los na escuridão. Estavam errados. Tywin fez com que seus homens represassem um riacho próximo e o desviasse para a entrada da mina mais próxima. A água passava facilmente pelas pequenas aberturas nos escombros que bloqueavam a entrada. Os homens Lannister, estacionados nas entradas mais distantes, alegaram que podiam ouvir berros e gritos fracos. Mas ao amanhecer não havia nada além de silêncio. Nenhum dos 300 homens, mulheres e crianças que estavam lá dentro jamais emergiu das minas novamente. Conforme ordenado por Tywin, o castelo na superfície foi incendiado. Ao amanhecer, apenas ruínas fumegantes restavam. Nenhum Rhaene ou Tarbeck sobreviveu para contar a história. Castamere e Solar Tarbeck tornaram-se símbolos de um poder restaurado não por ouro, mas por sangue. A canção As Chuvas de Castamere nasceu não como um lamento, mas como um aviso, e Tywin garantiu que todos em Westeros a ouvissem. Foi assim que o leão de rochedo Casterly reaprendeu a rugir. Tywin tomou como esposa sua prima, Joanna, e todos concordam em dizer que o casamento dos dois foi feliz. O casamento foi uma rara centelha de luz em sua vida sombria. Quando Joanna morreu ao dar à luz seu terceiro filho, Tyrion, parte de Tywin morreu com ela. Geryon Lannister, seu irmão, resumiu: o melhor dele ficou no túmulo dela. A fama de Tywin após esmagar a rebelião Rhaene Tarbeck ecoou até Porto Real. O rei Aerys II Targaryen, outrora seu amigo, nomeou o Mão do Rei por 20 anos. Tywin governou os 7 reinos com mão de ferro. Estradas foram pavimentadas, dívidas pagas e a paz reinou. Mas o sucesso alimentou a desconfiança do Rei Louco. Aerys via sombras de traição em cada ato de Tywin, especialmente após ouvir sussurros de que era o leão, não o dragão, quem governava. A tensão aumentou quando Aerys, obcecado por Joanna em vida, passou a insultar publicamente a honra dela após sua morte. No ano 267 depois da conquista, a morte de Tytos Lannister deixou Tywin como o senhor de Rochedo Casterly. O velho Tytos, cuja fraqueza permitira que vassalos zombasse dos Lannister, partira deixando um legado de vergonha. Tywin, porém, não permitiria que o passado se repetisse.
Ao encontrar uma das amantes do pai usando as joias de sua falecida mãe, Jane Marbrand, sua vingança foi rápida e brutal. A mulher foi forçada a caminhar nua por Lennisporto, confessando-se ladra e prostituta, antes de ser expulsa das terras ocidentais. Era uma mensagem clara: nenhuma mancha tocará a casa Lannister novamente. A gota da água veio quando Aerys recusou a proposta de casamento entre Cersei Lannister e o príncipe Rhaegar, chamando-a de, entre aspas, serva indigna. Pouco depois, Jaime, herdeiro de Tywin, foi secretamente recrutado para a Guarda Real. Um golpe calculado para retirar o prestígio do nome de sua casa e anular seus títulos, pois tornar-se membro da Guarda Real significa viver e morrer em seu posto, sem chance de buscar glórias pessoais. Ferido, Tywin renunciou ao cargo de mão do rei e retornou ao Rochedo, deixando Porto Real mergulhado no caos sob o governo instável de Aerys. Durante a rebelião de Robert Baratheon, Tywin Lannister manteve-se estrategicamente neutro em Rochedo Casterly, observando o conflito entre os Targaryen e os rebeldes sem comprometer suas forças. Porém, após a vitória decisiva de Robert Baratheon na Batalha do Tridente, onde Rhaegar Targaryen foi morto, Tywin agiu com frieza calculista. Reuniu seu exército e marchou para Porto Real sob o pretexto de defender o rei Aerys II. O grande mestre Pycelle, leal aos Lannister, convenceu o rei louco a abrir os portões da cidade, assegurando-lhe que Tywin entraria para ajudar. Ao entrar em Porto Real, as tropas Lannister iniciaram um saque brutal. Enquanto a cidade ardia, Jaime Lannister, membro da Guarda Real, confrontou Aerys no Salão do Trono e o matou, rompendo seu juramento para evitar que o rei detonasse fogo vivo escondido sob a cidade. Paralelamente, sob ordens diretas de Tywin, Sir Gregor Clegane, conhecido como o Montanha, e Sir Amory Lorque, invadiram a Fortaleza Vermelha e assassinaram Elia Martell e seus filhos, Aegon e Rhaenys Targaryen, eliminando qualquer herdeiro legítimo do Trono de Ferro. Tywin, buscando apresentar uma imagem de lealdade a Robert, envolveu os corpos da família real em mantos carmesim Lannister, uma escolha pragmática para ocultar o sangue, e os depositou aos pés do novo rei. Anos mais tarde, quando Tyrion questionou por que Tywin não permitira que o próprio Robert cometesse o ato, ele respondeu com sua lógica implacável: tínhamos chegado tarde à causa de Robert, era necessário demonstrar a nossa lealdade. Quando pus aqueles cadáveres perante ao trono, ninguém pôde duvidar de que eu tinha abandonado para sempre a casa Targaryen, e o alívio de Robert foi palpável. Por mais burro que ele fosse, até ele sabia que os filhos de Rhaegar tinham de morrer se quisesse que o trono alguma vez estivesse seguro. Robert não mataria crianças, mas precisava que elas morressem. O ato garantiu o casamento de Cersei com Robert, reparando a humilhação sofrida quando Aerys rejeitou a proposta de união entre Cersei e Rhaegar. Após a coroação, Tywin retornou a Rochedo Casterly, focando em fortalecer suas terras. Porém, a gestão irresponsável de Robert, marcada por banquetes extravagantes e torneios caros, mergulhou o reino em dívidas. Tywin aproveitou-se disso, emprestando ao Trono de Ferro quase 3 milhões de dragões de ouro, tornando-se um dos maiores credores da coroa e consolidando influência silenciosa sobre o rei. No verão do ano 281, depois da conquista, Tyrion Lannister, então com 16 anos, conheceu Tysha durante uma viagem pelas terras ocidentais. Ela era uma jovem camponesa, filha de um pequeno fazendeiro, e os dois se apaixonaram. Após semanas de romance, casaram-se em segredo diante de um septão bêbado, em uma cerimônia simples. Para Tyrion foi um ato de rebeldia e esperança, uma chance de ser amado. Quando Tywin descobriu o casamento, sua reação foi implacável. Para ele, a união de um Lannister com uma plebeia era uma afronta ao prestígio da casa. Ele reuniu Jaime e Tyrion no salão de Rochedo Casterly e ordenou que Jaime confessasse uma mentira. Tysha não é uma camponesa. Ela é uma prostituta que contratei para te dar experiência, Tyrion. Paguei-lhe com prata para que dormisse contigo. Tyrion, devastado, recusou-se a acreditar. Mas Tywin não parou ali. Tywin decretou que Tysha recebesse o pagamento que merecia.
Após o horror, Tywin dispensou Tysha com uma bolsa de prata, uma moeda para cada homem que a violentou, e a expulsou das terras ocidentais. Anos depois, durante os eventos do livro A Tormenta de Espadas, Jaime libertou Tyrion da prisão, onde aguardava a execução por um crime que não cometeu, e confessou. A revelação destruiu Tyrion. Ele percebeu que Tywin não apenas o humilhara, mas roubara dele a única experiência genuína de amor em sua vida. O Lannister também negou a Tyrion qualquer autonomia, proibiu-o de viajar como seus próprios irmãos haviam feito, e humilhou-o designando-lhe a inspeção dos esgotos do rochedo como tarefa de confiança. Apesar da crueldade, Tywin manteve uma reputação de governante eficiente. Como mão do rei, modernizou estradas, equilibrou as finanças reais e garantiu prosperidade, embora seus métodos fossem temidos. Dizia que Tywin Lannister cagava ouro, uma ironia ao seu talento para gerar riqueza, e uma crítica à sua frieza. Sua figura era mais respeitada do que amada. Em Lannisporto, multidões o aplaudiam com fervor, superando até os aplausos que Aerys recebia em seus melhores dias. Contudo, em Porto Real, o saque ordenado por ele deixou um legado de ódio, especialmente entre os plebeus e as casas nobres que testemunharam a carnificina. Durante os eventos de A Guerra dos Tronos, enquanto a suspeita pairava sobre a possibilidade de um assassino ter sido enviado para matar Bran Stark, Tyrion é capturado por Catelyn Stark em uma estalagem na Estrada do Rei. Sem hesitar e movido por uma convicção de que nenhuma afronta à casa Lannister poderia ser tolerada, Tywin ordenou a Sir Gregor Clegane e seus homens, disfarçados de bandidos, que devastassem as aldeias ao redor do Tridente, território que pertencia à família Stark. Essa ação calculada era apenas o primeiro movimento de um plano maior: atrair Ned Stark para fora de Porto Real, capturá-lo e usá-lo como moeda de troca. Mas o destino tomou um rumo inesperado quando, ferido num ataque nas ruas da capital por Jaime Lannister, Ned optou por enviar o Lord Beric Dondarrion, cuja trajetória se transformaria num ciclo de morte e renascimento, abrindo caminho para a fundação da Irmandade Sem Bandeiras. Após a morte de Robert Baratheon, Westeros mergulhou num abismo de traições e ambições. Joffrey, o rei tirano, sobe ao trono com um sorriso cruel. Joffrey era o rei e ninguém gostava dele. No norte, Robb Stark levantou sua voz em retaliação, prometendo vingar o sangue de sua família. Renly, com seu charme sedutor, sussurra a promessa de uma nova era, enquanto Stannis, inflexível e justo, marcha com a convicção de que somente a verdade pode cortar a falsidade da realeza. Das Ilhas de Ferro, Balon Greyjoy ruge desafiador, buscando reinar de sua maneira. Cada um desses reis se move como uma peça de um jogo mortal, de intrigas e batalhas, onde exércitos se chocam sob o peso de antigas promessas e pecados recentes, selando o destino sombrio de Westeros. Enquanto a guerra se intensificava, as forças de Tywin avançavam impiedosamente pelas terras fluviais, cercando Correrio. Tywin confiou em seu filho Tyrion, agora à frente de uma tropa de homens dos clãs libertados após um julgamento por combate. Tywin ordenou que lhe organizasse o flanco esquerdo. Esperava que a indisciplina desses guerreiros se transformasse em fraqueza, mas surpreendentemente os nortenhos, sob o comando implacável de Roose Bolton, mantiveram sua formação. Assim, a vitória dos Lannister na Batalha do Ramo Verde foi conquistada a um custo amargo. Mesmo com Jaime capturado e Correrio temporariamente sob controle, a astúcia de Robb demonstrava que a fraqueza alheia podia ser convertida em força. Enquanto o reino lamentava a morte de Robert Baratheon, Tywin foi restaurado ao poder como mão do rei pelo impetuoso Joffrey. Num movimento frio e calculista, ele enviou Tyrion para Porto Real com a missão de conter os excessos do jovem rei e preparar a capital contra a ameaça iminente de Stannis Baratheon. Quando Robb Stark, rompendo com as antigas tradições, escolheu Jaine Westerling como esposa, Tywin Lannister viu na união a oportunidade para reescrever os destinos.
Em cartas e acordos secretos, selados com a cumplicidade de Sybil Spicer, do traidor Roose Bolton e de Lord Walder Frey, o Leão arquitetou o infame Casamento Vermelho. Numa única noite de traição, Robb foi assassinado e o Norte despedaçado. Viu seu exército ser dizimado, enquanto o sangue derramado selava a ascensão momentânea do poder dos Lannister. Entre os troféus dessa nova era, Tywin guardou Gelo, a espada de aço valeriano ancestral da casa Stark. Quando as chamas do conflito se intensificaram, Stannis Baratheon lançou seu ataque feroz na Batalha da Água Negra. No auge do cerco, com Porto Real à beira do colapso, Tywin emergiu das sombras como o salvador implacável da cidade. Em aliança com os Tyrell, suas tropas desembarcaram com precisão cirúrgica, virando a maré do combate e esmagando as forças de Stannis. Assim, o rugido de uma vitória amarga ecoou pelos portões da capital, enquanto a traição e o sangue continuavam a moldar o destino dos Sete Reinos. Tywin Lannister, o homem mais poderoso de Westeros, um estrategista implacável e o patriarca da casa Lannister, teve um fim tão surpreendente quanto grotesco, marcando o fim de uma era de domínio e medo. Após a vitória esmagadora sobre os Stark no Casamento Vermelho, onde Robb e sua mãe Catelyn e grande parte de seu exército foram traiçoeiramente assassinados durante um banquete de casamento, Tywin consolidou seu poder como a mão que movia os fios do reino. O reino ainda tremia diante de sua influência, mas o destino de Tywin estava prestes a tomar um rumo inesperado. Tentou controlar cada aspecto de sua família, mas seus filhos, cada um à sua maneira, desafiaram suas expectativas. Jaime, seu herdeiro aparente, recusou-se a abandonar o posto de guarda real, desafiando o desejo de Tywin de vê-lo como senhor de Rogido Casterly. Tyrion, o filho que ele sempre desprezou, foi acusado de envenenar Joffrey, o rei tirânico e neto de Tywin, durante o fatídico casamento com Margaery Tyrell. O julgamento de Tyrion foi um espetáculo de acusações falsas e humilhações, culminando em um julgamento por combate onde o Oberyn Martell, o temido Víbora Vermelha, enfrentou Gregor Clegane, o Montanha. Apesar de Oberyn quase vencer, sua arrogância e desejo por vingança o levaram à morte, e Tyrion foi condenado à execução. No entanto, Tyrion não estava destinado a morrer nas mãos de seu pai. Com a ajuda de Jaime, ele escapou de sua cela e, em um ato de desespero e raiva, confrontou Tywin em seus aposentos, encontrando Shae, a mulher que amava, na cama de seu pai. Tyrion estrangulou-a em um misto de dor e fúria. Armado com uma besta, ele encontrou Tywin na privada, o local mais humilde e irônico para o fim de um homem tão orgulhoso. Em um diálogo tenso e emocional, Tywin menosprezou Tyrion até o último momento, chamando Shae de prostituta e insistindo que nunca permitiria que seu filho fosse executado, planejando enviá-lo para a muralha. Mas Tyrion, cansado de anos de desprezo e abuso, não suportou mais. Quando Tywin repetiu o insulto, Tyrion disparou a besta, atingindo-o no estômago e depois no coração. Com suas últimas palavras, Tywin negou Tyrion como seu filho. Mas Tyrion respondeu com a verdade, que sempre o assombrou. Ele era e sempre seria o seu filho. You're no son of mine. I am your son. I have always been your son. A morte de Tywin Lannister, o Leão de Rogido Casterly, foi tão chocante quanto sua vida. O homem que orquestrou o Casamento Vermelho, que governou com mão de ferro e moldou o destino de Westeros, morreu cagando. Uma imagem que contrastava brutalmente com sua aura de poder e invencibilidade. Seu legado, no entanto, permaneceu marcado por sua astúcia, crueldade e a implacável busca pelo controle. Mas, como ele mesmo descobriu, até os mais poderosos estão sujeitos às consequências de suas ações e à traição daqueles que subestimaram. Tywin Lannister, o arquiteto de tantas tragédias, encontrou seu fim nas mãos daquele que sempre desprezou, provando que, no Jogo dos Tronos, ninguém está verdadeiramente seguro. Esse vídeo deu muito trabalho para ser feito, então se você gostou, peço que deixe aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E eu adoraria que vocês comentassem qual próximo personagem vocês querem que eu traga um vídeo aqui. Muito obrigado a todos e te vejo no próximo vídeo.